completamos exatamente 6 meses do registro do primeiro caso na cidade, novas restrições. A partir de sexta-feira, todos os bares serão fechados. Serão fechadas praças, parques, lagos, o aterro. A multa para quem estiver realizando eventos, churrascos, jogos em chácaras, começa nos R$10.000. Atenção, R$10.000 e esta multa pode ser duplicada para 20, para 30 mil e ele promete ser mais enérgico na cassação de alvarás de licenças de funcionamento destes estabelecimentos. São 6:02 agora. Nós vamos acompanhar a coletiva do prefeito, ele está nesse momento aqui com o secretário municipal de Defesa Social, Pedro Ramos, e com o secretário municipal de Saúde, Felipe Machado. O prefeito já abriu essa coletiva falando a respeito do número de casos na cidade. Nós não temos os novos números de hoje, mas já são 196 londrinenses mortos pela Covid-19, naquela que já é considerada a pior semana da pandemia aqui na nossa região. Já são mais de 7.000 casos confirmados. Vamos ouvir o que diz o prefeito e a gente vai juntos, entendendo o que muda a partir de agora, nessas novas medidas, o que muda a partir de agora, nessa nova determinação do poder público. Usar máscara e lavar a mão toda hora. E é tão simples o que nós estamos pedindo, meu Deus do céu. Use máscara. Lave a mão com álcool gel. Tira o sapato a hora que chegar em casa. Né? Se proteja, cuide de você e de quem você ama. Se você vê algum amigo, conhecido, vizinho, parente usando a máscara no queixo, oriente, não tenha vergonha de fazer isso. Oriente que tem que colocar a máscara cobrindo o nariz também, para a pessoa proteger a vida dela e proteger a vida dos outros. Não tem problema de ficar, eventualmente, por não longos períodos, perto, mas desde que use a máscara. Era isso. Quer falar alguma coisa, Felipe, Coronel? Não. Já vamos abrir para perguntas? Vamos abrir para perguntas. Prefeito, a primeira pergunta vem da Folha de... O prefeito vai começar a responder agora as perguntas feitas pela imprensa. A nossa equipe está acompanhando também essa entrevista coletiva e a gente vai entendendo aí essas novas determinações. Mas o prefeito anunciou como principal medida o fechamento de bares, de casas noturnas. Além daquele caso que a gente noticiou aqui, de uma casa noturna na Madre Leônia Milito, que foi fechada depois de uma festa realizada lá e depois de terem acontecido pelo menos 2 outras notificações, só que a casa conseguiu uma liberação para reabertura na Justiça. Nos próximos dias, várias festas seriam realizadas, algumas já foram, e o próprio Núcleo de Comunicação da Prefeitura enviou, sabe aqueles banners, aqueles anúncios? Põe na tela para mim, por favor. Pode deixar o prefeito do ladinho aí e põe para mim esses banners que foram enviados pela Prefeitura e que falam de festas por toda a cidade. As festas não estavam acontecendo só escondidas não, ó. Quarta das Amigas. Talvez essa próxima Quarta das Amigas, se não tiver superlotação, possa acontecer, porque o fechamento é só a partir de sexta, né? Vai passando para mim todas essas imagens, por favor, Sandrão. Sunset Sertanejo. Isso aí foi no último sábado. Domingou. Eventos durante a semana, no período noturno, nos finais de semana à tarde, em pubs, em bares, em chácaras. Infelizmente, nós estamos num momento em que não dá para brincar com isso, ó. A sexta delas, isso aí já aconteceu, tá? E o duro é que nesse tipo de evento, essa proliferação da Covid-19, essa contaminação se torna cada vez mais frequente, porque quem é que vai para uma festa dessa e vai ficar quietinho num canto? Quem é que vai para uma festa dessa e vai botar máscara? Não põe. Vamos ser sinceros, não põe. E aí, gente, o risco é para todos nós. São 6:06. Vou conversar com ele, então, por favor. E enquanto isso, ô Pedro, me dá mais informações aí do que a Prefeitura deve anunciar. Falou apenas dos bares, dos espaços públicos, das áreas de lazer. Tem alguma possibilidade, até acho que não mais, porque se tivesse, o prefeito teria falado no início da live, alguma possibilidade de que o comércio, em geral, seja afetado? O comércio que já tem horário reduzido, nos shoppings
das 11 da manhã às 7 da noite, o comércio de rua das 10 da manhã às 4 da tarde, ou a princípio isso está descartado? Pedro, boa noite. Boa noite, Juliane, a todos que nos acompanham. Por enquanto, isso está descartado. A avaliação da Prefeitura de Londrina, da Secretaria Municipal de Saúde, é que os grandes focos de proliferação do coronavírus na cidade atualmente não está no comércio, não está nos shoppings, mas sim nas festas clandestinas, nos bares e nas casas noturnas, assim como onde as pessoas estão voltando em grande número. Esse fim de semana, por exemplo, quem passou pelo Largo Após se impressionou, parecia que não tinha pandemia de tanta gente que tinha lá. E a própria prefeitura, igual você falou agora há pouco, divulgou imagens de eventos em bares, casas noturnas, principalmente aí na região sul da cidade, em que provoca aglomeração, filas, um ambiente fechado. Então, neste momento, comércio e horário reduzido, e não há possibilidade para um fechamento, novo fechamento ou até uma diminuição do horário, mas também não há possibilidade para ampliar o horário que já está restringido, justamente porque, na opinião, na avaliação da prefeitura, o grande problema na cidade atualmente são partidas de futebol e festas clandestinas, entrado muitas na nossa programação. Teve na semana passada dos adolescentes, teve a festa com 300 pessoas, um restaurante na Madre Leônia, mas que estava funcionando aí como um comércio, por enquanto, tranquilo. Pedro, eu já volto com você, você vai me atualizando as informações. Daqui a pouquinho a gente volta aí à Prefeitura, a gente tem uma reportagem especial traçando o panorama dos nossos hospitais hoje. Atingimos realmente um volume de uso da rede hospitalar alto e isso nos preocupa muito. Um pouco antes de começar o nosso Cidade Alerta, eu estava acompanhando aqui nos estúdios a coletiva do prefeito e ele dizia isso. Não é porque a UTI está lá que a gente quer que as pessoas usem. A gente quer que as pessoas se cuidem para que não precisem usar. 6h09, já trago acompanhado do secretário de Saúde, do secretário de Defesa Social, que é o responsável pela Guarda Municipal, e algumas novas medidas acabam de ser anunciadas, tá? Não haverá mais aquela primeira notificação se alguém for flagrado sem uso de máscara. É multa direto. E o secretário de Defesa Social disse que a Guarda Municipal já aplicou 8.000 multas desde o início dessa pandemia, desde o início dessas medidas de fiscalização mais restritivas. A Prefeitura promete ainda que novas equipes serão colocadas para trabalhar exclusivamente para esse tipo de fiscalização, tá? Em parques, em áreas públicas. Então, isso muda bastante a vida das pessoas. Muita gente já tinha retomado aquela rotina de caminhar pelo Igapó, de ir para o Botânico, de ir para o Parque Arthur Thomas. Isso acaba a partir da próxima sexta-feira, tá? 6h17, deixa eu ouvir o que está dizendo o secretário municipal de saúde, Felipe Machado. Se dedicando, trabalhando 12, 15, 20 horas por dia em um cenário altamente estressante que é a pandemia. Trabalhando paramentado nesse calor para se proteger e cuidar da vida das pessoas. Mas a gente precisa colaborar. Todo cidadão londrinense precisa ajudar nesse momento. Não tenho dúvida que nós vamos passar por tudo isso. E cada dia que nós passamos, nós se aproximamos mais da vitória. Nós não podemos deixar que poucas pessoas estraguem tudo isso que foi construída com muito suor e sacrifício de toda uma cidade, como a cidade de Londrina. Os números dos últimos dias dão conta que houve um aumento na taxa de transmissão do vírus e um aumento na taxa de positividade. O Pedro Marconi está lá no gabinete acompanhando de perto essa entrevista. Eu acho que a principal mudança, então, nessa fiscalização, Pedro, não tem mais aquela orientação inicial, né? A partir de agora, se a pessoa for flagrada sem máscara, é multa direto. Elas não têm sintomas fortes, mas isso não quer dizer... Exatamente, Juliana, é um verdadeiro cerco e tolerância zero a quem desrespeitar as regras, porque a regra da máscara, por exemplo, com multa, já está há vários meses acontecendo na cidade, então quem tinha que ter conscientização em relação a isso já foi criado. Quem não foi, vai ser multado, uma multa alta por conta de reincidências. E uma fala importante que foi feita aqui em relação a restaurantes, porque os bares e também casas noturnas serão fechadas, mas os
os restaurantes, esses vão poder continuar funcionando normalmente, mas com as restrições que já vinham tendo, como distanciamento de mesa, também uma ocupação menor do que os 100%, disponibilização de álcool em gel. Então, restaurantes e também igrejas, isso continua funcionando normalmente. O foco deste decreto ainda mais restritivo é justamente casas noturnas, bares, eventos aí clandestinos e também espaços públicos abertos que o pessoal voltou a frequentar. E aí, para a prefeitura, isso é o principal problema neste momento na cidade em relação ao coronavírus. Pedro, você falou aí da autorização para que os restaurantes continuem funcionando, que essa restrição é só para bares, né? E a gente estava conversando aqui nos bastidores agora, tá aí um problema que a prefeitura vai ter que sanar e vai ter que definir muito bem, porque eu, sinceramente, não sei como separar o que é um bar e o que é um restaurante. Tô dizendo assim, eu sei que existem restaurantes que a gente vai lá apenas para comer e tal, mas existem muitos bares que também servem comida. Inclusive comida mesmo, arroz, feijão e mais alguns acompanhamentos. E aí, ele pode ser classificado também como restaurante, sim ou não? Então, a prefeitura vai ter que determinar exatamente as regras para isso. Não sei se essa colocação vai estar no alvará de funcionamento ou não, para que a gente possa entender o que realmente pode ou não continuar aberto. Pedro, eu já vou voltar com você, mas você quer colocar alguma outra informação para complementar isso? Que foi acabado de falar que bares não vão poder funcionar nem com delivery, porque antes, no decreto anterior, quando foi fechado os bares e também casas noturnas, algumas poderiam funcionar como delivery. Neste caso agora, pelos próximos 14 dias, bares não podem funcionar nem com delivery. É totalmente fechado e também tabacaria fechado, porque tudo que vai levar em conta em relação a isso, Gil, para separar o que é um bar, um restaurante, uma casa noturna, é o alvará. Então vai mandar o que está no alvará do estabelecimento. Isso vai determinar se ele vai poder funcionar ou não pelos próximos 14 dias, contando a partir de sexta-feira dessa semana. Já volto com você, Pedro, 6h21. A gente vai descobrindo tudo junto com você aqui. Indo aqui, ó, eu vou voltar à prefeitura, onde está tendo a coletiva de imprensa. Parece que ela já está sendo encerrada. Prefeito Marcelo Belinati, secretário de Defesa Social Pedro Ramos, secretário municipal de Saúde Felipe Machado. Ô Pedro, a Raquel que está comigo aqui estava falando da Londritrack e um pouquinho antes ela me perguntou o seguinte: Juliano, vocês estavam falando do fechamento de parques, de praças, de espaços de lazer. O prefeito falou alguma coisa com relação a academias? Ou apenas bares devem fechar as portas e mais esses espaços de lazer, esses espaços de eventos? Chegou-se a falar alguma coisa de academia? Pedro, eu estou com um probleminha aqui no teu áudio, não estou conseguindo te ouvir. A gente já vai acertar isso aí e a gente já retoma para poder conversar com o Pedro, para poder trazer mais detalhes disso, tá? Porque realmente as pessoas acabam praticando os exercícios nesses espaços públicos e também nas academias, né? A gente vai voltar daqui a pouquinho. Abre o áudio para mim do prefeito, deixa eu ver o que é que o prefeito está falando nesse momento. Já é o encerramento dessa entrevista coletiva. Não estejam mais nem aí para a pandemia, que não acreditem, né, coloquem em risco a vida de outras pessoas. Isso nós não vamos permitir, não vamos deixar acontecer. Se o senhor quiser encerrar, depois eles gravam na sequência, a gente fica aqui mesmo e já grava. 6h35. Não, acho que, Felipe, você quer dar um coletivo panorama encerrado, do então. boletim de hoje? Já já a gente volta com o prefeito pode, conversando direto com a gente, lá com o nosso Pedro Marconi no gabinete, tá? 6h35 agora. Vou voltar lá ao gabinete. Acabou a coletiva por lá? Deixa eu dar uma olhadinha. Ô Pedro, terminou? O prefeito deve terminar em instantes. E eu tinha te feito uma pergunta quando eu fiquei sem o teu áudio aqui. O prefeito falou alguma coisa de academias, Pedro? Falou, Juliano, ele falou que as academias podem funcionar normalmente, mas com aquelas restrições, né, de diminuição no número aí de clientes, de pessoas que vão se exercitar nesses locais, disponibilização de álcool em gel e também a limpeza. Uma outra fala também que é importante, que é aquelas festas familiares com até 10 pessoas ali da mesma família, isso pode. Essa questão não se encaixa nas novas regras desse decreto que vai ser publicado aí nas próximas horas, deixando mais restritivo. O foco realmente são os bares e os locais abertos da cidade, com as multas pesadas nesse cerco contra quem desrespeita tudo isso.
Eu vou até pedir licença, Gil, a gente fazer uma pergunta aqui com o prefeito, ver se a gente consegue, né? Até para, assim, duas questões importantes. Como que vai funcionar essa fiscalização? E também em relação aí a diferenciar bares e restaurantes e evitar que restaurantes funcionem como bares, que é aí que muita gente estava fazendo nessa pandemia, inclusive levando multa. Eu vou ver aqui se a gente consegue fazer uma pergunta para o prefeito Marcelo Bellinati, que está indo com o secretário, e o coronel Pedro Ramos na fala em relação da pandemia. E que também uma fala que o secretário falou antes de eu fazer a pergunta, que aumentou a taxa de positividade na cidade. E isso é grave, porque nós estávamos em 7 semanas de queda e manutenção dessa taxa de positividade, em torno de 20%, ou seja, de 100 testes, 20 davam positivo. Isso começou a aumentar e foi justamente nessas últimas semanas com estas festas clandestinas acontecendo na cidade. Assim, prefeito, pedir licença, fazer uma pergunta, a gente está ao vivo no Cidade Alerta, da RIC TV. Prefeito, como que vai ser essa diferenciação, para poder até a fiscalização funcionar, do que é um bar e do que é um restaurante, e como também ter a certeza que um restaurante não vai funcionar como bar, tentar dar essa fugida ali para funcionar irregularmente? Boa noite. Boa noite, Henrique. O Juliano está lá? Isso mesmo, Juliano. Bem, o que vale é o alvará. O que vale é o alvará do estabelecimento. Se for o alvará de bar, ele terá que ser fechado. Se for o alvará de restaurante, poderá permanecer aberto, mas com um porém. Todas as regras de proteção à saúde e à vida estarão continuando valendo, com uma diferença muito importante. Nesses decretos nós estamos delegando poderes à força-tarefa de fiscalização, que vai unir um conjunto de órgãos da Prefeitura de Londrina e de outras instituições, delegando poderes a ela que nesse momento não mais haverá notificação. Constatada a irregularidade desses estabelecimentos que eventualmente estarão abertos, já será tomado as medidas adequadas no sentido de multa e o fechamento. Então, a partir de sexta-feira, os bares permanecerão fechados por 14 dias, que é o período de incubação do vírus. Também parques, praças, lagos, como a gente acabou vendo o que aconteceu nos Igapós, em várias regiões de Londrina. A Força-Tarefa já monitorou e tem mapeado as chácaras de Londrina, onde estavam acontecendo festas, churrascos, baladas, jogos de futebol. E por que tudo isso? Por que tudo isso? Por um motivo muito simples. Esses locais, Juliano, as pessoas não vão de máscara. Quem que vai jogar futebol de máscara? Ninguém vai jogar. O principal item de proteção é a máscara. Quem que vai num churrasco de máscara? Quem que vai numa balada de máscara? Primeiro, o sul do Brasil vive o pior da pandemia. E Londrina está no sul do Brasil. Não é diferente, né? Não é porque aqui fez mais leitos de UTI do que vários estados inteiros têm de leito de UTI. Não é porque aqui a prefeitura contratou mais de 400 profissionais de saúde, comprou medicamento, comprou equipamento de proteção. Não é porque tem tudo isso que a pessoa pode colocar em risco a vida de outra pessoa, né? Então o que a gente faz é um apelo às pessoas. Dá para continuar levando a vida. Quem é de idade, fique em casa. Quem tem problema de saúde grave, fique em casa, né? Quem tem que sair para trabalhar, saia para trabalhar. Mas o que custa usar a máscara, se proteger, lavar a mão com álcool e gel? Vai passar isso. Nós vamos vencer esse momento. Todos nós vamos vencer em nome de Jesus. Mas a gente tem que estar vivo para passar por esse momento. Então, a partir de sexta-feira, bares fechados, parques fechados, praças fechadas, tem que usar a máscara, não tem mais notificação, viu sem máscara, o agente vai multar, R$300 de multa quem estiver na rua sem aí máscara. As palavras do prefeito Marcelo Bellinati, que promete endurecer a fiscalização, e a gente vai acompanhar de perto tudo isso. Eu vou fazer